Depois de mais de um ano de impasse, o Parlamento turco aprovou esta terça-feira a adesão da Suécia à NATO. 2 pessoas morreram nos protestos dos agricultores em França quando um veículo avançou contra a barreira dos manifestantes. Contagem decrescente para os Oscars, Oppenheimer lidera a corrida com 13 nomeações. Depois de mais de um ano de impasse, o Parlamento turco aprovou a adesão da Suécia à NATO com 287 votos a favor, 55 contra e 4 abstenções. O presidente Recep Tayyip Erdogan prepara-se agora para assinar formalmente a lei que permitirá à nação nórdica juntar-se à aliança. Com o sim da Turquia, a ratificação da candidatura sueca necessita apenas da luz verde da Hungria, que tem vindo a adiar a decisão, alegando que os políticos da Suécia têm dito mentiras descaradas sobre o estado da democracia húngara. Esta terça-feira, o primeiro-ministro Viktor Orbán convidou o homólogo sueco para ir a Budapeste discutir a entrada na NATO. Tal como aconteceu com a Finlândia, a Suécia abandonou a posição tradicional de não alinhamento militar após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. Pelo menos 6 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em ataques russos com mísseis em Kiev e Kharkiv na manhã de terça-feira. De acordo com as autoridades ucranianas, vários edifícios residenciais foram atingidos. Em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, pelo menos 5 pessoas foram mortas e 38 ficaram feridas. Segundo o autarca da cidade, há ainda várias pessoas presas nos escombros de um prédio residencial. Grande parte da estrutura do edifício de vários andares foi atingida por um míssil. Na capital, pelo menos uma pessoa morreu, confirmou o chefe administrativo da cidade. O presidente da Câmara de Kiev também adiantou que 18 pessoas ficaram feridas. Vários edifícios residenciais em pelo menos 4 bairros também foram atingidos. A Rússia tem procurado encontrar brechas na defesa ucraniana, lançando um grande número de mísseis e drones num esforço aparente para saturar os sistemas de defesa aérea da Ucrânia. Pelo menos 21 soldados israelitas foram mortos na faixa de Gaza, naquele que foi o ataque mais letal às forças de Israel desde que se iniciou o conflito com o Hamas. Os militares estavam a preparar explosivos para demolirem 2 edifícios no centro de Gaza quando militantes do Hamas dispararam contra um tanque nas imediações. A explosão do tanque detonou os explosivos, fazendo colapsar os 2 edifícios onde se encontravam os soldados das IDF. לפי הידוע לנו בשלב זה, סביב השעה 4, ככל הנראה נורה טיל RPG על ידי מחבלים לעבר טנק שהבטיח את הכוח. ובמקביל לכך אירע פיצוץ של 2 מבנים דו-קומתיים. המבנים קרסו כתוצאה מהפיצוץ הזה, בשעה שמרבית הכוח נמצא בתוכם. O ataque, que matou mais de 2 dezenas de soldados israelitas, aconteceu a cerca de 600 metros de Maghazi, um dos 3 campos de refugiados construídos no centro da faixa de Gaza, e onde Israel tem concentrado esforços depois de ter anunciado o controlo da parte norte do território. Os familiares e amigos dos reféns israelitas retidos na faixa de Gaza derramaram líquido vermelho a imitar sangue e bateram em tambores num protesto junto à residência privada do primeiro-ministro de Israel em Jerusalém. O objetivo é pressionar Benjamin Netanyahu, que nos últimos dias voltou a rejeitar quaisquer acordos com o Hamas, para que atue no sentido de garantir a libertação das cerca de 130 pessoas ainda em cativeiro. Os familiares dos reféns têm tomado medidas cada vez mais extremas e já invadiram uma comissão do Parlamento de Israel. Um plano de paz de 10 pontos para pôr fim à guerra entre Israel e Hamas em Gaza e relançar os esforços para uma solução de 2 Estados foi analisado pelos ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia segunda-feira em Bruxelas. Os ministros da Palestina e de Israel também compareceram, embora não tenham estado na sala ao mesmo tempo. Foram ainda convidados os chefes da diplomacia da Jordânia, do Egito e da Arábia Saudita. O ministro israelita mostrou aos seus colegas 2 vídeos, incluindo um sobre criar uma ilha artificial ao largo da costa de Gaza, cujo objetivo não ficou claro. O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, desvalorizou essa apresentação.
El ministro israelí nos ha explicado sus proyectos de islas artificiales enfrente de la costa de Gaza y de conexiones ferroviarias con la India, fundamentalmente, que además parece ser que ya las había imaginado hace 7 años. O sea que no tenía mucho que ver con la discusión que nos preocupaba. Pero que los Estados miembros le han dicho todo, sí, desde luego, que ellos entienden que la solución para una paz permanente y duradera que garantice la seguridad de Israel, no solo con medios militares, sino por convivencia con sus vecinos, pasa por la creación de un Estado palestino. Os ministros da União Europeia pressionaram Israel para deixar entrar mais ajuda humanitária em Gaza, face ao alto risco de fome generalizada. No entanto, não há consenso no bloco europeu para pedir um cessar-fogo. O ministro palestiniano disse que Israel está a violar a lei internacional. Israel and Netanyahu, they know for sure that they enjoy impunity. And there is no accountability system against them. That's why they feel that they can do whatever they want. They have really violated all laws. They have committed all type of crimes, including genocide, and they don't care. They are doing whatever they want. Israel recusou comprometer-se com uma solução de 2 Estados. O chefe da diplomacia da União Europeia admitiu que esta solução não pode ser imposta, mas espera que Israel se mostre mais cooperante sobre a proposta. Duas pessoas morreram em França nos protestos dos agricultores que pedem mudanças no setor, mais apoios e menos burocracias. As vítimas são uma mulher agricultora e a filha de 14 anos. As duas estavam numa barreira formada pelos agricultores quando um carro veio na sua direção e as atingiu. Também o marido está internado com ferimentos graves. Perante os protestos, o ministro do Interior francês disse que apoia os agricultores. Mais il n'est pas prévu d'évacuation par les forces de l'ordre. En tout cas, c'est les consignes que je viens de préfet au directeur général de la gendarmerie, puisqu'il n'y a pas de dégradation sur ce site. Et je laisse évidemment le travail très important que fait le gouvernement avec les agriculteurs qui subissent un moment difficile dans leur vie professionnelle. Et je vais évidemment politiquement soutenir, tout en les encourageant évidemment à respecter le bien commun, mais c'est ce que font en très grande majorité des cas les agriculteurs. Na Roménia, os agricultores continuam em protesto nos arredores de Bucareste. Dezenas de caminhões e tratores permanecem estacionados na berma da estrada. Apesar da Câmara Municipal da capital romena ter aprovado uma manifestação planeada na praça principal da cidade, os manifestantes não compareceram e garantem que vão ficar na estrada até que os seus pedidos sejam atendidos. We're in Lyon about to board the Tara Ocean boat. This may seem like your average sailing boat, but it's in fact a floating science lab. Since April 2023, scientists on board have been tracking the health and pollution levels in water. But for a few weeks, the boat has docked here on the banks of the Rhône River. Depois de percorrer França e Espanha, o barco deverá chegar a Atenas em julho. Falámos com o capitão Martin Hertot. Le but de la mission Tara Europa Trek, en fait, c'est de mesurer l'impact anthropique, donc des êtres humains, sur le littoral, principalement parce que le littoral, en fait, c'est un lieu de biodiversité qui est énorme. Ça n'a jamais été fait pour l'instant, c'est quelque chose qui est fait sur une échelle de l'Europe complète, donc c'est 22 pays européens. No coração do Tara encontra-se uma cabine de barco convertida, carregada de maquinaria. Le rôle du bateau Oceano, c'est de collecter de la donnée. On traque à peu près 4000 produits chimiques, donc pesticides, pharmaceutiques, qui ont été listés. Et on regarde en fait si on les retrouve déjà terre, mer, et quelles sont les interactions avec les micro-organismes. O Ródano atravessa a Suíça e França. É um dos maiores rios da Europa, mas também um dos mais poluídos, como explica o diretor de Assuntos Públicos da Fundação Tara. C'est un fleuve un peu particulier avec un pool de production industrielle, chimique, plasturgique très très important. Un des buts visés, évidemment, c'est d'avoir une vision globale sur notre continent de ce qui se passe et de ce que sont les priorités. Alors ça peut être des priorités globales et ça peut être également des priorités bassin par versant par bassin versant. Em 2023, a União Europeia implementou um novo regulamento com o objetivo de restaurar pelo menos 20% das zonas terrestres e marítimas europeias até 2030.
Les molécules chimiques, elles circulent, elles circulent dans le monde. On va les retrouver dans l'eau du Rhône, on va les retrouver forcément par nature après, dans les mers, dans les océans, on va les retrouver également dans l'atmosphère. Donc il n'y a pas de frontière à la pollution, il faut bien être conscient que tout ce qui affecte la nature quelque part l'affecte globalement. Depois de um ano marcado pelas greves em Hollywood, foram agora anunciados os nomeados para os Oscars e Oppenheimer é o grande favorito com um total de 13 nomeações. O épico de Christopher Nolan sobre a gênese da bomba atómica está nomeado para melhor filme, melhor realização, melhor ator para Cillian Murphy, melhor ator e atriz secundários para Robert Downey Jr. e Emily Blunt. Barbie tem 8 nomeações, incluindo o melhor filme e melhor ator secundário para Ryan Gosling e 2 candidatas ao prémio de melhor canção. Mas Greta Gerwig ficou de fora na corrida pela estatueta de melhor realização. Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, e Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos, são também favoritos, com 10 e 11 nomeações, respectivamente, incluindo o melhor filme. Emma Stone, estrela do filme de Lanthimos, está nomeada para melhor atriz. Anatomia de uma Queda, filme francês de Justine Triet, representa o cinema europeu nesta galeria de nomeados para as categorias de topo, com 5 nomeações, incluindo melhor filme e melhor atriz para Sandra Hüller. O filme triunfou já no Festival de Cannes, onde venceu a Palma de Ouro, e nos prémios europeus de cinema.